quantos filhos você tem? Se responder 1, 2, as pessoas dirão: ótimo, que bênção, fez bem. Mas se disser 3, 4, 5, elas provavelmente responderão: coitado de você. E quem sabe pensarão, não falarão: deveria ter aprendido um pouco como evitar filhos. Por quê, irmãos? Porque o que pensamos acerca do número de filhos mudou tão drasticamente nas últimas décadas? Porque os filhos que antes eram vistos como bênçãos, agora são vistos como pesos circunstanciais. Porque as famílias grandes que eram admiradas há apenas algumas décadas passaram a ser desprezadas. Eu sei que há muitas respostas para a pergunta, mas talvez a mais importante e perigosa venha da nossa cultura. Uma revista revelando a orientação básica de nossa cultura levanta a pergunta: quanto custa um filho? E ela mesma traz a resposta. Quando terminar a faculdade e sair de casa, isto é, se sair, seu filho terá custado por baixo o preço de uma BMW novinha e com seguro. Isto o modelo standard, fruto da classe média de verdade. A versão de luxo, que viceja na classe média alta, custa o dobro. Capital quase equivalente ao necessário para começar uma franquia do McDonald's. E na etiqueta do filho de alto luxo, dos lares onde cada um tem seu próprio celular de última geração, entre outros mimos da sociedade contemporânea, a conta bate o valor de uma cobertura novinha, de 300 metros quadrados, em qualquer bairro privilegiado das grandes cidades do nosso país. Espero que ninguém tenha se arrependido por ter filhos. Mas de acordo com os valores de nossa cultura, irmãos, os quais nos impulsionam à construção de uma vida altamente centrada no individualismo, no hedonismo, no consumismo, ter filhos nos dias de hoje torna-se uma completa aberração. É coisa para gente sem juízo. Será mesmo? Não para Deus, irmãos. A propósito, para Deus, filhos não são considerados pesos. Eles são vistos como dádivas. É o que nós encontramos neste Salmo, de número 127. Eu quero ler os últimos 3 versos do texto com vocês. Os versos 3, 4 e 5. O texto sagrado nos diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele mesmo dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz, não triste, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Pois não será humilhado
quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta tarde e pelo privilégio que tenho de cultuar com os meus irmãos. Muito obrigado a Deus pelos cânticos e pelas ofertas que deixamos diante de Ti. Mas agora, quando nos aproximamos da Tua palavra, nós Te pedimos assistência dobrada do Teu Espírito Santo. Pois, infelizmente, ouvimos muito mais a nossa cultura e por isso certamente haverá resistência nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra nos nossos corações. Converte-nos a Ti e leva-nos à Tua vontade, para a glória do Teu nome e para a alegria das nossas famílias. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Esta é a opinião de Deus, irmãos. Os filhos são herança, são recompensas que o próprio Deus dá à paz, e não pesos. De acordo com o texto, os filhos não são como pedaços pesados de madeira, que devem ser carregados pelos pais de um lado para o outro, como se fossem pesos. Eles até são comparados a artigos de madeira, mas no caso eles são vistos como flechas, madeiras bem trabalhadas e que servem a um propósito específico. Eles não são inúteis. Ainda de acordo com este texto, os filhos são presentes de Deus ou são grandes bênçãos e não pesos, pois podem trazer honra aos pais e não vergonha, e isto diante de seus inimigos. A ideia do texto é: em família nós somos mais fortes, juntos enfrentamos melhor as dificuldades, as adversidades da vida. Este é apenas um exemplo que retrata a maneira como Deus fala de filhos na Bíblia. Logo, irmãos, lendo as Escrituras, o que percebo é que o problema não está primeiro nos filhos. O problema primeiro está nos pais. Não são eles que sozinhos precisam aprender a ser filhos. Somos nós que precisamos aprender a ser pais, a fim de ensiná-los a serem filhos. Por isso a pergunta desta última mensagem de nossa série Papéis é sobre os pais. Qual é o papel dos pais? Eu vou respondê-la com 3 verdades bíblicas a partir de textos diferentes. E espero em Deus que o Espírito do Senhor ministre aos nossos corações, nos dando visão sobre o que é família ou sobre o que significa ser pai à luz da palavra, e poder, a fim de que tenhamos condições de cumprir nosso papel. Qual é, portanto, o papel dos pais, irmãos? Primeira resposta que você encontra no seu boletim: o papel dos pais é o que, irmãos?
ter filhos para a glória de Deus. Parece simples, óbvio, mas não é o que vivemos na maior parte do tempo. Um mestre da lei, tentando colocar Jesus à prova, lhe perguntou certa vez: mestre, qual é o maior mandamento da lei, da Bíblia, do Antigo Testamento? Vocês se lembram da resposta de Jesus? Jesus não disse: o maior mandamento da Bíblia é amar pai e mãe. Ele não disse isso. Também não disse: o maior mandamento da Bíblia é alcançar a aprovação no Enem ou passar em algum concurso público de muito valor. Jesus não disse que o maior mandamento da Bíblia era tornar-se grande, poderoso e rico. Isto é o que nós dizemos. O que foi que Jesus disse, irmãos? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Este é o maior mandamento das Escrituras Sagradas. Mas de onde Jesus tirou esse mandamento? Ele o criou do nada? Ele apresentou um novo mandamento aos judeus que lhe ouviam? Não. Se fizer a leitura do texto que está impresso no boletim em casa, você vai perceber que a fala de Jesus está entre aspas, o que significa que ele está citando outro texto. Na verdade, Jesus está citando um dos textos mais antigos sobre a criação de filhos que vamos encontrar na história da humanidade. Deuteronômio 6. Às portas da terra prometida, Moisés reuniu o povo de Deus uma última vez e lhe disse: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame, portanto, o Senhor, o seu Deus. A fala de Jesus: de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Depois, o que é que você faz? Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e até em seus portões. Pois esta é a palavra mais importante que vocês podem ter acerca da criação de filhos. Qual é? Ensine-os a amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Por isso, irmãos, o primeiro mandamento da criação: sejam férteis e multipliquem-se, não significa apenas encher a terra com gente. Significa encher a terra com seguidores de Cristo, com adoradores do verdadeiro Deus. Foi por isso que você teve filhos?
É assim que nós criamos os nossos filhos, irmãos? Nem sempre. Às vezes encontro pais que esperam a adoração dos filhos, e às vezes encontro pais que se prostram em adoração aos filhos. São pais que esperam ser amados como se fossem Deus. São pais que resolvem amar filhos como se eles fossem deuses. Não vai dar certo. Não vai dar certo para você, pai. Pois em algum momento, seu filho vai fracassar, vai desobedecer, vai decepcionar seu coração. E pais, não vai dar certo para os meninos. Eles não foram feitos para serem deuses. Eles não aguentam a pressão. Se colocar expectativa surreal sobre eles, messiânicas, eles vão se partir. E às vezes vão partir, partindo o seu coração. Eles não foram feitos para ocupar o centro das nossas vidas. Não é ao redor dos nossos filhos que todas as coisas giram na terra. Segundo a Escritura, todas as coisas giram em torno do Filho de Deus. Por isso, ao término de Romanos, Paulo adora o Cristo de Deus, dizendo: pois dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, por isso a ele glória eternamente. Não adoramos pais, não adoramos filhos. Cristãos adoram o Filho bendito de Deus, que morreu no nosso lugar na cruz do Calvário. Se não devemos fazer deles o alvo da nossa devoção, e se não devemos nos fazer alvo da adoração deles, o que fazemos? Nós os ensinamos o amor a Deus acima de todas as pessoas, todos os sonhos, todos os desejos, todas as realizações da vida. Posso ouvir um amém dos pais que estão aqui? Amém. Como? Como praticamente vamos levar os nossos filhos ao amor de Deus? É claro, é uma obra do Espírito. Mas Deus espera que tenhamos parte neste processo. E este processo começa pelo exemplo, irmãos. O texto de Deuteronômio 6 não começa com ensine seu filho a amar a Deus. O texto começa com ame o seu Deus primeiro. Nós não podemos ensiná-los o amor por Deus se nós mesmos ainda não o conhecemos, ou se nós mesmos não o praticamos. Os filhos sabem, irmãos, a quem amamos, ou ao que amamos de verdade. Você não tem como esconder. Eles sabem pelo tempo que você investe, pelo recurso que você aplica, pelo esforço que você faz. Logo, se você não tem no coração amor
ardente por Deus, e vai tentar ensiná-lo ao seu filho, muito provavelmente não vai dar certo. Eu li uma pesquisa triste ao longo da semana. Muitos filhos de crentes ou cristãos que abandonam a fé na idade adulta o fazem, sabe por quê? Pesquisa. Por causa da fé morna de seus pais. Eles diziam: vocês precisam amar a Deus, mas brigavam por dinheiro como se fossem leões. Eles diziam: vocês precisam ir adorar na casa de Deus, mas trocavam as programações do Senhor por qualquer outra que surgisse aos domingos. Eles sabem o que amamos. Mais importante ainda, irmãos, Deus sabe. Jesus disse no Sermão da Montanha: onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Onde é que você gasta a maior parte do tempo, irmão? O que é que você faz com a maior parte do recurso que Deus envia à sua casa? Como é que você trata a leitura da palavra, a oração, o culto ao Senhor? Eles sabem que Deus tenha misericórdia de nós pais, e que por obra do Espírito Santo Ele produza nesta tarde arrependimento nos nossos corações, a fim de que outra vez surja nos nossos corações amor e devoção a Deus, e como consequência, exemplo para os nossos filhos. Além de exemplo, irmãos, nós não podemos deixar a educação cristã dos nossos filhos nas mãos dos professores da igreja. Eles ajudam muito, louvado seja o Senhor por eles. Meninos, meninas, adultos e jovens que semanalmente se dedicam aos nossos filhos. Mas a responsabilidade não é deles, primeiramente. Nós precisamos arregaçar as mangas e ensinar os nossos filhos. O texto nos diz que devemos fazê-lo em 3 momentos do dia, o que sugere regularidade e ao mesmo tempo informalidade. Eu não posso deixar a educação cristã para os domingos. Eu preciso separar tempo diariamente para isso. Eu não estou falando de muito tempo. Cultos domésticos duram entre 15 e 30 minutos no máximo, de leitura, explicação breve, aplicação, conversa e oração. Não sei se você sabe, mas foi através do culto doméstico que Deus trouxe muitos avivamentos à igreja. Quando a igreja estava fria e aparentemente morrendo em alguns lugares do mundo, foi através de famílias que se reuniam em suas casas diariamente para ler a Bíblia e orar pela família e pela igreja, que Deus trouxe grandes avivamentos sobre a igreja, irmãos. Então não pense que isto é pouca coisa. Separe um tempo, se esforce e reúna sua família todos os dias, regularmente. Mas perceba o elemento da informalidade. O texto nos diz de Deuteronômio: ensine o amor ao Senhor quando estiver no caminho, ao se levantar e ao se deitar. Não é apenas em uma escola, não é apenas na sala de aula. Ensine o amor de Deus ao longo da vida.
Aproveite as oportunidades. Crie oportunidades. Faça pontes enquanto conversa sobre o dia com seus filhos. Um pastor experiente, falando sobre conversas com filhos, escreve que sempre há dois tipos de conversas. Há a conversa frente a frente e há a conversa lado a lado. A conversa frente a frente, segundo ele, é sempre mais superficial. Importante, porque promove comunhão, intimidade e aproximação. É aquela que fazemos enquanto comemos, por exemplo. Mas é a conversa lado a lado que nos possibilita mergulhar no coração dos nossos filhos. Quando estamos caminhando, quando estamos indo à escola, e eles não precisam nos encarar olho no olho, eles se sentem mais à vontade, criam mais coragem para nos fazer as perguntas mais difíceis. Então não apenas vá à escola, não só volte da escola, aproveite este tempo para pastorear o coração do seu filho, para promover amor por Deus, pois foi para isso, quer você saiba ou não, que Deus lhe permitiu filhos nesta terra. Eles precisam ser criados para a glória de Deus. O que mais, irmãos, é parte de nossa responsabilidade. O papel dos pais é também educar filhos de acordo com o Evangelho. Escrevendo aos pais de Éfeso, o apóstolo diz: pais, não irritem seus filhos. Minhas filhas amam essa parte do texto. Vez por outra, lançam mão dessa parte. Antes, continua Paulo, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. São duas exortações. Uma negativa, outra positiva. Curiosamente, Paulo começa pela negativa. Não irritem seus filhos. Por quê? O Dr. John Stott, comentando o texto, escreve: ao falar primeiramente aos pais, o apóstolo não os conclama a desenvolver sua autoridade. Ele os chama a contê-la para o bem da família. Em outras palavras, pais, e isso foi revolucionário para a cultura do primeiro século, quando os pais podiam até, por lei, matar seus filhos. Paulo aparece e diz: opa, coloque o pé no freio quando se dirigir a eles. Não abusem da autoridade que lhes foi confiada. Não use a autoridade para machucar, para reprimir, para diminuir, para pisar, matar filhos. Não. Não foi para isso que Deus nos deu autoridade. A exortação positiva: criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Criar literalmente significa no grego alimentar. É o que mães fazem com carinho, cuidado e proteção. Pais são chamados a fazer a mesma coisa. Como? Como desenvolver os filhos? De acordo com o último lançamento de autoajuda, irmãos, não me entendam mal, pode existir algo de bom na livraria secular. Aliás, há certamente algo de bom na livraria secular.
mas precisam ser vistos, os materiais, como secundários. Nós temos a voz do Criador. Por isso o apóstolo diz: criem-nos segundo a instrução e o conselho do pedagogo, do psicólogo, do terapeuta. Não, irmãos. Outra vez podem ajudar, mas nossa fonte primária, também de educação familiar, é a palavra de Deus. Instrução e conselho são dois substantivos ligados ao ato de ensinar. Um fala de instrução positiva, o outro fala de instrução corretiva. É por isso que algumas versões trazem a palavra disciplina. É isso mesmo. Pais foram chamados para mostrar o caminho, para ajudar os filhos ao longo dele, e para, quando necessário, não é quando escolhe, quando necessário, trazê-los de volta ao caminho mediante disciplina corretiva. Eu acho que o ensino é claro. O que não é tão claro é a prática dele. Como educar filhos, como discipliná-los na prática. Eu penso que o segredo, irmãos, está na expressão do Senhor, ao final do verso 4 deste texto, ou na expressão correlata no Senhor, ao final do verso 1 do mesmo texto de Efésios. Nós somos chamados a educar de acordo com o Senhor, o Evangelho do Senhor, e ao mesmo tempo nós somos chamados a educar no Espírito do Senhor. Eu preciso da palavra do Senhor, mas eu também preciso do Espírito do Senhor. Eu vou explicar. As nossas crianças precisam saber desde cedo que elas são pecadoras. Elas não são tão boazinhas como nós imaginamos. Elas nasceram em rebelião contra Deus. É por isso que desobedecem. É por isso que mentem. É por isso que brigam na escola por uma maçã. Elas precisam saber que há um problema no coração delas. Ao mesmo tempo, elas precisam saber que Deus resolveu este problema. Elas são pecadoras, amadas por Deus por causa de Cristo Jesus. Na prática, irmãos, os nossos filhos não precisam se relacionar conosco via barganha ou através do medo. Não é assim que nos relacionamos com Deus. Elas não precisam se relacionar conosco assim, esperando dádivas, temendo castigos. Elas precisam nos obedecer por amor, pois é por amor que nós obedecemos a Deus. Não é desejando o que Ele pode nos dar, não é temendo o que Ele pode nos dar. Tudo o que Ele podia nos dar de melhor já nos foi dado, e isto pela graça. Logo, os nossos filhos precisam ser criados segundo o mesmo modelo evangélico. Como disciplinamos os nossos filhos, irmãos? Outra vez, eu acho que a expressão locativa no Senhor é por demais importante. Nós precisamos corrigir e disciplinar nossos filhos no Senhor. Martin Lloyd-Jones, o maior pregador do século passado, comentando a carta, escreveu sobre o assunto: ao disciplinar uma criança, você deve ter primeiramente controlado a si mesmo.
Pois que direito você tem de dizer ao seu filho que ele precisa de disciplina, quando você, obviamente, também está precisando dela? O autocontrole, o controle de seu próprio gênio, é uma condição prévia essencial à disciplina dos outros. Por outro lado, irmãos, disciplina cristã não tem por alvo castigo, vingança, sofrimento por sofrimento. Quando o fazemos ao modelo de Deus. Buscamos promover a reconciliação e o perdão. E em alguns casos, eu acho que faríamos muito bem, pais, se não disciplinássemos nossas crianças, outra vez, em alguns casos. Faríamos melhor se aproveitássemos as situações, algumas delas, para pregar o Evangelho. Pois se Deus disciplinasse a mim toda vez, eu já teria morrido, como Marco contou hoje. Se Ele me batesse todas as vezes, irmãos, eu já teria sido fulminado. No Evangelho que eu encontro na Bíblia, Cristo apanhou por mim, no meu lugar. As marcas da surra de Deus, por assim dizer, não estão sobre mim. Graças a Deus, elas estão nas mãos, ao lado e nas pernas de Jesus. O que é que eu quero com isso? Não discipline seu filho fisicamente, não é isso. O faça no espírito do Evangelho. E jamais se esqueça da graça do Evangelho. Deus não nos conquistou pela lei, irmãos. Nós estávamos condenados por causa dela. Ele nos conquistou pela graça. Estávamos todos perdidos e sem condição alguma de salvação, até que Cristo apareceu e disse: eu vou salvá-los pela graça de Deus e para a glória de Deus. Então, vez por outra, presenteie seu filho no dia que ele mais espera uma disciplina física. Assuste-o com a graça. Ele está esperando um castigo severo. Vá tomar um sorvete com ele e converse sobre o coração dele, porque ele faz o que faz e o que Cristo fez por ele também na cruz do Calvário. Além disso, irmãos, dependamos todos de Deus. Seu filho não vai ser o melhor do mundo na força do seu braço. Você não é o melhor do mundo na força do seu braço. Ele não vai nascer de novo pela força da sua mão, como aconteceu com você. O seu filho vai nascer de novo por obra do Espírito de Deus. O que é que eu quero com isso? A melhor coisa que você pode fazer por ele, além de orar e ensinar, ou além de pregar e ensinar, é dobrar os joelhos e orar. A mãe de Agostinho de Hipona, conhecido na igreja como Santo Agostinho, foi certa vez à igreja conversar com o sacerdote, lamentar por seu filho. Ela não via mais solução. E o sacerdote também não sabia o que fazer. Eu já tentei de tudo, irmã Mônica. Ela deu as costas e saiu chorando. O sacerdote, não sei se tomado pelo Espírito de Deus, disse àquela mãe: Mônica, Deus não rejeita
a oração de uma mãe que chora por seus filhos. A quilômetros de distância de casa, irmãos, Deus perturbou Agostinho, o levou a agonias profundas em sua alma, até que, ouvindo uma canção infantil que dizia algo do tipo: toma e lê, ele correu para o quarto de um amigo, abriu a Bíblia na carta aos Romanos, e o Espírito de Deus o converteu. É Deus, a obra é dele, e por isso a glória também da salvação dos seus filhos é somente dele. Por fim, irmãos, o papel dos pais é preparar filhos para a missão. Pouco me importa se ele será médico, engenheiro ou professor. O que eu espero de todos os nossos filhos é que eles sejam discípulos de Cristo e estejam engajados com a missão de tornar Cristo conhecido e desejado entre as nações. Ao final de Lucas 9, a caminho de Jerusalém, Jesus recebeu 3 homens que abertamente disseram: queremos ser teus discípulos. O primeiro disse: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus estava a caminho de Jerusalém, onde seria traído, preso e crucificado. Ele estava a caminho da missão. E agora chega um homem que diz: Senhor, eu vou contigo por onde quer que fores. Será mesmo, irmãos? Jesus disse àquele homem: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer onde repousar sua cabeça. Amigo, eu deixei a glória, estou a caminho de uma dura missão. Você pode fazer o mesmo? Você pode trocar as glórias deste mundo para me acompanhar à cruz? Do primeiro, Jesus se voltou ao segundo homem e simplesmente disse: siga-me. A resposta daquele homem foi: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Parece louvável, mas provavelmente não se tratava da realidade. Pois se o pai daquele homem estivesse morto e prestes a ser enterrado, ele não estaria dizendo a Jesus: quero ir contigo para Jerusalém. Um comentarista diz que a resposta está no numeral primeiro. Quando este homem diz: me permita primeiro sepultar meu pai, ele está revelando uma confusão entre quem é o primeiro do seu coração. Eu ainda não estou totalmente decidido, Jesus. Então surge o terceiro homem, que diz: vou seguir-te, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Outra vez, qual é o problema de um adeus? Não é tão simples assim. Ele estava dizendo algo do tipo: Jesus, hoje não. Eu vou adiar o discipulado. Eu vou voltar a tratar das coisas de casa, quem sabe amanhã. Ele estava dividido entre o seguir a Cristo e o voltar atrás. Por isso Jesus terminou o texto dizendo: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás
está apto para o reino de Deus. A linguagem é do campo. E Jesus estava se utilizando do lugar onde estava. Ele sabia, os ouvintes sabiam, que plantar em Israel é coisa difícil, pois o terreno é acidentado. E nenhum plantador pode fazer seu trabalho olhando para trás. Ele precisa olhar para frente, senão vai tropeçar. Os 3 homens se apareceram e disseram: queremos ir contigo. Não estão tão certos do que querem. Muito provavelmente não foram com Jesus. A verdade é que não sabemos, nem precisamos saber, pois o texto hoje não está direcionado a eles, está direcionado a nós. A pergunta mais importante não é: será que eles se arrependeram e seguiram Jesus? A pergunta realmente importante é: vamos nós, pais, seguir Jesus ao cumprimento da missão? Certo, mas o que é que isso tem a ver com a família, Renan? Tudo. Seguir a Cristo no cumprimento de nossa missão implica revelar ao cônjuge e aos filhos quem é o primeiro do nosso coração. Por causa dele e da missão que ele me deu, nem sempre eu poderei atender às necessidades das minhas filhas ou esposa. Quer um exemplo? Isso choca a igreja brasileira que se prostrou diante da família. Eu não pude participar do Dia dos Pais, da escola das minhas filhas. Não foi porque abertamente resolvi negligenciar a programação. Eu estava em São Paulo a trabalho, estudando, ensinando e pregando o Evangelho. Eu não estava passeando, irmãos. Ainda assim, eu perdi a programação. Parte de nossa missão, escreve Francis Chan no livro que eu indiquei na primeira mensagem, é desenvolver uma família amável e bela para ilustrar aos nossos semelhantes o que Deus espera dos relacionamentos humanos. Isso é parte da nossa missão. A outra parte envolve deixar a família quando necessário, por causa de um chamado maior. E isto nem de longe vai prejudicar o coração das minhas filhas. Ao contrário, vai dar a elas realidade material de quem é o primeiro no meu coração. Eu não negligencio a família. Eu não faço isso em todas as programações da escola. Eu estou lá quase sempre, mas não posso estar sempre. Isso é tão real que Sofia, quando falou comigo ao telefone, disse: pai, não se preocupe. Eu sei que se pudesse estaria aqui. E eu sei que você está pregando o Evangelho. Enquanto preparava a mensagem, eu me deparei com um testemunho maravilhoso de um casal de missionários. Serviram durante 20 anos na Nova Papua Guiné. É isso mesmo, Walter? Ou Papua Nova Guiné? É algo assim. 20 anos, irmãos. Um casal. Aprenderam a língua,
grafaram a língua, traduziram o Novo Testamento, pregaram o Evangelho e plantaram igrejas entre a tribo Ituri, 20 anos. Detalhe, com 4 filhos. Eles estavam bem perto, participavam de tudo, dificuldades, bênçãos, tristezas e alegrias. O pai, em um testemunho para a igreja, disse que quando um deles fazia 18 anos, ele reunia a família e dizia: filho, você viu de perto o sacrifício de seu pai e de sua mãe. Nós sacrificamos tudo pelo Evangelho. Vá agora e faça o mesmo. Sabe onde estão os 4 meninos deste casal? Eles são americanos, poderiam ter voltado. Poderiam ter se revoltado, como alguns pensam. Meus pais me criaram numa floresta. Sabe onde eles estão hoje? Embrenhados em outras florestas africanas, tornando o nome de Cristo conhecido e desejado entre as nações, pois foi isso que eles viram seus pais fazerem. Busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Siga-me, pais, diz Jesus. Siga-me venham fazer missões, mas também lembrem-se, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. E eu acho que isso é digno de nota. A promessa que Jesus fez ao final de Mateus, de sua presença permanente conosco, se limita ao campo e compromisso missionários. Não estou dizendo que Ele não está conosco em outros lugares, mas certamente eu estou dizendo Ele está muito mais conosco quando estamos comprometidos com a causa dEle e com o reino dEle. Afinal, irmãos, filhos são bênçãos ou pesos para você? Depende de como os criamos. Os criamos para a glória deles, para a nossa glória ou para a glória de Deus? O nosso modelo é o individualismo da cultura que nos cerca ou o evangelho sacrificial de Cristo? Estamos treinando nossos filhos para serem servos ou para serem servidos? Queremos que eles sejam grandes aos olhos dos homens ou santos aos olhos de Deus? Eu quero concluir esta mensagem e, consequentemente, esta série de família, irmãos, citando um trecho da vida do missionário presbiteriano John Paton, sobre quem estamos estudando com as nossas filhas em casa. John Paton, depois de estudar medicina e teologia, deixou a Escócia e serviu durante décadas entre os canibais, nas ilhas dos mares do sul, ali no Pacífico, perto da Austrália. Das 30 ilhas onde trabalhou, ele levantou 25 igrejas para a glória do Senhor. Mas no processo, perdeu uma esposa, 5 filhos dos 11 que o Senhor lhe deu no campo. Quase foi morto pelos canibais e constantemente viveu com perseguição e doenças. Como é que ele conseguiu? Como não desistiu? De onde vinha a coragem daquele homem? Piper, em uma mini biografia, diz que a coragem de John Paton vem principalmente do relacionamento que ele tinha com seu pai. Ele diz neste texto
que o tributo que Patton faz ao pai já vale o livro. Se você lê o tributo, já ganhou o preço que pagou. Eu separei 2 trechos e eu quero ler para vocês, como conclusão deste nosso mês. Primeiro, falando da devoção familiar de seu pai, Patton escreve: mesmo que tudo mais na religião, por alguma catástrofe impensável, fosse varrido da minha memória, fosse apagado do meu entendimento, minha alma sempre voltaria para aquelas cenas do santuário do meu pai em casa, ouvindo ainda o eco daqueles clamores a Deus, e isso seria suficiente para jogar fora todas as dúvidas do meu coração. Pois eu diria: o meu pai caminhava com Deus, por que não posso fazer o mesmo? Patton continua: jamais conseguirei explicar o quanto as orações do meu pai me marcaram. Escutem isso, irmãos. Quando ele se ajoelhava para orar, e nós em torno dele, ele derramava sua alma com lágrimas pela conversão dos perdidos, e orava por cada necessidade pessoal e doméstica com paixão e seriedade. Eu achei isso fantástico. Era como se todos nós estivéssemos na própria presença de Cristo. Foi ali, diz Patton, que eu aprendi a amar e sentir o meu Salvador. Em outro trecho do tributo que ele faz ao pai, relembrando a primeira vez que saiu de casa aos 20 anos para o seminário teológico, Patton escreve: meu querido pai caminhou comigo os 10 primeiros quilômetros da estrada. Seus conselhos e lágrimas e conversa estão frescos em meu coração, como se tudo tivesse acontecido ontem. E as lágrimas ainda correm livremente em minha face agora, como na época. No último meio quilômetro, ou perto disso, caminhamos juntos em um silêncio quase impenetrável. Meu pai, como era muitas vezes seu costume, segurava o chapéu na mão. Seus lábios continuavam se movendo em oração silenciosa por mim. E suas lágrimas caíram rápidas quando os nossos olhos se encontraram, pois toda fala era vã. Hesitávamos em chegar ao lugar designado para a partida. Antes disso, ele agarrou firmemente a minha mão em silêncio por 1 minuto. E depois disso, me falou de forma solene e carinhosa: meu filho, Deus o abençoe. Que o Deus do seu pai o faça ter êxito e o proteja de todo o mal. Incapaz de dizer mais alguma coisa, seus lábios continuaram movendo-se em oração silenciosa. Abraçamo-nos em lágrimas e depois partimos. Corri tão rápido quanto podia. E quando estava para virar em uma curva da estrada onde ele me perderia de vista, olhei para trás e o vi ainda parado, com a cabeça descoberta onde eu o deixara. Ele estava olhando fixamente para mim. Acenando a Deus com meu chapéu, fiz a curva e em um instante saí de vista. Mas meu coração estava muito cheio e doído para me levar adiante. Então, elevando-me com cuidado, escalei o dique para ver se ele ainda estava onde o deixara.
e naquele mesmo momento tive um vislumbre dele escalando o dique procurando por mim. Ele não me viu, e depois de olhar ansioso na minha direção por um momento, ele desceu, virou em direção de casa e começou a retornar, a cabeça ainda descoberta e seu coração, tenho certeza, ainda enlevado em orações por mim. Observei através das lágrimas que me cegavam até sua forma se desvanecer. Então apressei-me em meu caminho, prometendo profundamente diversas vezes, com a ajuda de Deus, viver e agir de maneira a nunca afligir nem desonrar este Pai tão bom que Ele me deu. Oxalá que minhas filhas digam isso de mim, irmãos. Que os seus filhos digam isso de você. Ao ler este texto, eu fiquei com vontade de ser um pai melhor e de esperar coisas melhores para as minhas filhas. Que o Senhor nos conceda esta graça e que o Senhor conceda aos nossos filhos a graça de terem pais cristãos comprometidos com o Evangelho, com a glória de Deus e com o bem-estar deles, bem-estar este eterno. Fiquemos de pé, queridos. Vamos terminar falando que dependemos de Deus. Todo-Poderoso, fiel e protetor, nunca desampara aquele que está em ti.
Senhor, essa é a nossa oração. Se não fosse o teu amor, se não fosse a tua graça, estaríamos perdidos. Por causa da nossa suposta bondade, estaríamos longe de ti e condenados para sempre. Mas pela graça, o Senhor se deu no nosso lugar na cruz do Calvário. Apanhou, foi surrado, bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus, de modo que hoje, filhos rebeldes, pecadores, caídos e condenados, foram por causa do Filho, libertos, salvos e agraciados com vida eterna para a glória de Deus. Ensina-nos a cuidar dos nossos filhos com o Evangelho, Senhor. Pois quem somos nós, se não pecadores como eles, egoístas como eles, rebeldes muitas vezes de forma pior do que eles. Então dá que tenhamos a mão firme para guiar, para lutar por nossa família, quando necessário para disciplinar nossos filhos, mas que em todo o tempo a tua graça esteja também no nosso coração. Que haja misericórdia, compaixão, paciência, Senhor, nos dá a paciência que tu tens conosco. Nos permita ver os filhos como presentes teus, e que os criemos não para a nossa glória, não para que pessoas nos digam que somos bons, que os criemos no Evangelho para a tua glória. Quer eles tomem o rumo do campo missionário X, Y ou Z, quer sejam engenheiros, médicos ou professores, que eles sejam discípulos de Jesus. Faz isso, Senhor. E que sejamos pais tão cristãos, tão piedosos, que ao final da vida eles tenham condições de falar de nós, como John Patton falou do seu pai. Ajuda-nos, Senhor, por favor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós. E todos nós dizemos em uma só voz, amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Que tenhamos uma ótima semana sob a influência da palavra.